Hoje eu vou me dedicar todo o tempo para a gente ver esse eclipse solar que vai acontecer na terça-feira. Olá pessoal, bom domingo para vocês. Eu sou a Thelma Schiner e sempre no domingo eu tô aqui para a gente ver as previsões astrológicas que vão de segunda-feira até o domingo seguinte. Mas como a gente vai ter um eclipse solar na terça-feira agora, dia 25 de outubro, hoje nós vamos nos dedicar a esse eclipse. Eclipses que sempre são uma lua nova ou uma lua cheia, eles são muito potentes. Multiplique por 10 a influência de uma lua nova normal e de uma lua cheia normal. Além da sua influência maior, o tempo de influência também é mais extenso. Ou seja, hoje mesmo, domingo, a gente já está muito dentro dessa energia e talvez até uma semana atrás. E a influência vai até uns 10, 15 dias depois do dia 25. Nessas épocas de eclipse é quando a gente pode ser empurrado ou para finalizar de vez uma coisa que já acabou e a gente ficou levando nas costas, ou porque a gente tem que dar um passo adiante, experimentar algo novo. E se tá difícil, o eclipse vai ajudar a gente a entrar nessa nova circulação. Mas é lógico que nem todos os eclipses vão mexer drasticamente com a vida de todo mundo. Questões sociais, históricas, muitas vezes estão conectados com esses momentos de eclipse. Então, daí sim é um processo coletivo e não individual. Mas mesmo individualmente, às vezes, um eclipse ou outro vai atingir você mais diretamente. Isso vai depender do seu mapa astrológico, não só saber qual é o seu signo, o seu ascendente, mas quando você conhece o seu mapa de nascimento, você vai descobrir aonde cada um dos planetas se encontrava quando você nasceu, trazendo uma influência que é inconsciente, inerente a você, que faz parte de você hoje. E sim, se esse eclipse tem alguma conexão com algum desses planetas ao longo aí do seu mapa individual, pode ser que naquela questão, com aquele planeta, a coisa pegue mais. E esse eclipse, especialmente, é um eclipse muito importante, por vários motivos. Primeiro, porque ele acontece num signo muito profundo, intenso, que é o signo de Escorpião. O eclipse vai acontecer no comecinho de Escorpião e junto com o Sol e a Lua, que estarão ali numa Lua nova em Escorpião, também terá muito junto Vênus em Escorpião, tudo misturado ali nesse eclipse. Vênus, ainda bem, é um planeta muito harmônico, positivo, buscador do bem-estar geral e individual. Então, tendo essa Vênus junto com Sol e Lua ali, nessa intensidade de um eclipse, favorece um bocado para que exista um prazer, uma boa vontade para a gente entrar em contato com essa nova energia que o eclipse vai propor. Mas não é só isso. Vamos lembrar que Escorpião, como ele é muito intenso, ele faz com que a gente mergulhe de cabeça dentro da escuridão do desconhecido. Esse eclipse pode trazer para a gente uma mudança de que a gente tenha que lidar com algo muito desconfortável por ser desconhecido, por a gente não saber como lidar, o que fazer com aquela informação ou com aquela nova proposta, situação que aparece num rompante. E aí, para onde eu vou? A dica aqui é lembrar que Escorpião, apesar de se jogar no escuro, mesmo com medo, ele tem intuição. Então, quando a gente dá um pequeno passinho para trás para sentir o que está reverberando ao redor, mesmo que seja uma coisa drástica que eu tenha que viver, eu posso captar outras informações, outros sinais que vão me mostrar melhor como atuar, para que lado ir, de que maneira
trabalhar, me relacionar com essa nova questão. Esse eclipse vai fazer uma tensão, que é uma quadratura com Plutão, que está lá em Capricórnio há muito tempo. Plutão em Capricórnio já é drástico, já é uma proposta universal para que certas estruturas se quebrem, estruturas econômicas, estruturas formais, mudem de lugar. Lembrando que Plutão é o regente, o planeta que mais dá certo com o Escorpião. E em tensão, Escorpião e Plutão não costuma ser uma boa coisa. Não acho difícil que coletivamente algumas questões econômicas ou estruturais de países, de questões de ordens, possa estar em rebuliço, em mudança completa, em jogar a gente num desconhecido e transformar de uma maneira onde as coisas sólidas que me davam uma certa garantia estão completamente se desestruturando. Nós temos uma guerra acontecendo lá na Europa, da Rússia contra a Ucrânia. Podem ser alguns movimentos mais drásticos, mais agressivos e determinantes que aconteçam. Mas vamos lembrar que eclipse não necessariamente são questões ruins, negativas. Eclipses são sim mudanças bruscas, propostas novas, mas dentro daqueles quadros que a gente já vem acompanhando, que já tem um movimento mais tenso, pode realmente deflagrar algo que vai aumentar ainda um pouco mais. Mas então vamos para o lado positivo também. Esse eclipse, que não está muito de boa com o Plutão, ele faz um trígono que é muito positivo com Marte em Gêmeos. Quando Marte está em Gêmeos, traz muita ansiedade, traz agonia. E nós aqui no Brasil, vivendo essa pré-eleição, todos nós, não importa de que lado você esteja, tenho certeza que você está numa ansiedade, está numa euforia, muitas vezes falando demais e de forma impensada muitas coisas. É tudo esse Marte em Gêmeos que quer logo resolver, que quer logo ver resultados e que quer falar o que quiser, do jeito que quiser, que sai sem pensar. E como isso está conectado positivamente com esse eclipse, pode ser que muitas dessas viradas de página que o eclipse vai propor tenham a ver com comunicação, tenham a ver com movimentação e estratégia de mudanças de lugares, dança das cadeiras. Quando eu falo dança das cadeiras, não estou dizendo que é esse ou aquele candidato que tem mais chance, não é por aí. A gente tem que pensar que é uma movimentação, alguma coisa que se desloca, se transforma de uma forma que a gente não estava contando. Mas caso aconteça também na sua vida de você escutar alguém te dizer alguma coisa que você não estava esperando, você ficar sabendo de algum segredo ou de alguma questão que estava ali presente, mas não claramente falada, expressa, pode também saber que isso tem a ver com o eclipse. E se surgiu de uma maneira meio brusca na sua vida, é uma proposta para que você olhe para essa circunstância, para esse relacionamento de uma maneira nova. É uma proposta. Eclipses sempre fazem a gente andar para frente. Como sempre, é lógico que eu vou deixar com vocês algumas palavrinhas como que esse eclipse vai influenciar cada um dos signos e, lógico, o ascendente, se você lê o seu ascendente. Mas, como eu te falei, muitas vezes nem pega tanto o seu signo ou o seu ascendente e está em cima de algum planeta importante, está em alguma área do seu mapa astrológico que é crucial nesse momento da sua vida. E no dia 25, o dia do eclipse, que é uma terça-feira, aqui no YouTube, ao invés de eu colocar o tema da semana de Jinshin Jutsu, eu vou fazer um vídeo falando como cada um dos signos pode ser influenciado por esse eclipse. Só aqui no YouTube, hein? Vamos então ver qual é a dica, o toque da semana que eu vou fazer aqui com vocês.
E como é tudo diferente, também o toque vai ser um pouco diferente. O que a gente precisa nesses eclipses é estar aberto para aquilo que a vida pode nos propor. A gente atraindo para a nossa vida aquilo que é mais produtivo, mais saudável para a gente viver. Isso não quer dizer que tem que ser uma maravilha. Às vezes a gente tem que atrair para a nossa vida desafios, dificuldades para superar e crescer. Mas é lógico, a gente fica torcendo para que aquilo que eu possa atrair para a minha vida, além de ser saudável, necessário, seja gostoso também. Para a gente se conectar com a nossa própria energia, a gente estar pronto para se escutar e seja qual for a condição, a situação que aconteça ao nosso redor, a gente esteja aberto, de braços abertos para receber essa energia e fazer a melhor limonada com o limão que vier. Para isso eu vou propor uma meditação. Experimente fazer sozinho. Nós não vamos fazer aqui juntos hoje porque é muito longo, mas eu quero que você experimente e me conte aqui se você fez, se você tem feito, porque se você faz mais do que uma vez é melhor ainda, esse pequeno contato que eu vou te explicar aqui agora. Nós vamos simplesmente ficar sentado, pode ser numa cadeira, pode ser cruzando as pernas, como as pessoas meditam, pode ser até mesmo sentado no seu travesseiro antes de dormir, como você achar melhor. Feche os olhos e você vai ficar uns 3 a 5 minutos, pelo menos, só percebendo o seu corpo, o espaço que o seu corpo ocupa, a sua respiração, sem querer alterar nada, só observando, aceitando, até se você estiver ofegante, tenso, se vem qualquer pensamento no meio do caminho, aceita, inclui, tá tudo certo, tudo certo. Você que tá de olho fechado vai levar a sua consciência para uma área que fica mais ou menos um braço acima da sua cabeça. Aqui é uma área que a gente chama, no healing, a meditação que eu faço, de individualidade. É um ponto de muita vibração de energia e que tem muito a ver com a nossa essência, com aquilo que a gente trouxe para essa vida, para vibrar, para ser, para expressar. Então, quando a gente só leva a nossa consciência para essa área, a gente fica lá, sem expectativa. E nem tem que ser bom ou ruim, não julgue, só fique lá, relaxe lá. Pode acontecer imagens, sensações ou nada, tudo certo. Você vai ficar ligado lá uns 5 minutos ou mais, se possível. E pode ser que no meio do caminho venha pensamentos, lembre de pagar uma conta, você percebe que saiu daquele contato e retorna para sua conexão de olhos fechados com aquela área lá em cima. Você está se conectando com aquilo que é você, aquilo que pode trazer para você o que você precisa viver, aprender. Então, é só relaxar lá, sem querer entender o que está acontecendo. E aos pouquinhos vai retornando. Eu tenho certeza que vai ser bom. E eu quero que você me conte aqui embaixo como foi essa experiência, quantas vezes você puder ter feito. Se fizer uma vez, melhor que nada. Se puder fazer mais vezes, você vai ver diferença. Nos vemos na terça-feira ainda falando sobre esse eclipse para cada signo e certamente outros vídeos de Jinshin Jyutsu e domingo eu tô aqui de novo. Até lá!